Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então estudar literatura. E vamos ver especificamente, gente, o quinhentismo. Ou seja, finalmente chegamos em literatura que aconteceu no nosso território. Ou seja, gente, o quinhentismo refere-se então à produção literária daqueles que passaram pelo Brasil no século XVI, ou seja, no ano de 1500. Aqueles que passaram, gente, eles têm como objetivo obter informações sobre a nova terra ou para converter os índios à religião católica. Ainda não podemos falar em literatura do Brasil, mas sim em literatura no Brasil. Literatura trazida e produzida pelos europeus a partir da sua visão. Ou seja, gente, o europeu vem para o Brasil e essa literatura que nós temos nesse primeiro momento aqui no Brasil, que é então o quinhentismo, ela não é produzida por brasileiros. Primeiramente, não é uma literatura que tem o objetivo de ser literatura. Por quê? O texto que a gente tem como obra inaugural aqui no quinhentismo é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a carta sobre o descobrimento do Brasil. Hoje a gente já mudou, né, e chama de achamento do Brasil. Então, gente, não foi escrita por brasileiros, ela foi escrita no nosso território, porém, gente, aqui não tínhamos, né, produção literária. Lembrando também, outro tipo de literatura que nós tivemos aqui também durante o quinhentismo é uma literatura voltada para a catequese dos índios. Então, nós estamos lá no século XVI, que é um período de movimentação econômica, social e cultural, ou seja, é um momento bastante agitado na história. O centro na Europa, porém, influenciaram o Ocidente, em especial a América. Renascimento em pleno vigor, difusão de ideias filosóficas, artísticas e avanço científico. Economia aquecida pelo mercantilismo e pela exploração das colônias americanas. Ou seja, gente, tudo isso aconteceu durante o século XVI. O centro, gente, realmente do mundo é a Europa. Por isso que a gente chama de velho continente. Porém, gente, era um movimento que lá na Europa o Renascimento estava em pleno vigor. Então nós temos o auge do Renascimento. Aqui no Brasil a gente chama de quinhentismo. Lá na Europa é chamado de classicismo. Então tenham bem claro essa distinção. Também, gente, vale lembrar que aqui na América, gente, nós então temos influência do que estava acontecendo lá. Claro, de forma indireta, mas temos. E o mercantilismo, gente, e a exploração das colônias americanas também estavam aquecendo a economia da época. Lembrando, gente, os países da Europa vieram então para a América e aqui colonizaram. Também, gente, nós temos a centralização do poder e organização dos estados nacionais. Temos a Reforma Protestante, o movimento de Contra-Reforma, impactos políticos, sociais e culturais. Ou seja, gente, o centro do poder e a organização dos estados, ela está se moldando. Então nós temos, graças a isso, a Reforma Protestante, que foi a reforma de Martim Lutero. A partir disso, gente, surgiram novas religiões. Até então nós só tínhamos a Igreja Católica. Surgiu, né, a Igreja Luterana, a Calvinista e a Anglicana. A Luterana foi baseada em Martim Lutero. A Calvinista, gente, foi a primeira igreja que permitiu o acúmulo de bens. Quem surgiu com isso foram os presbiterianos. Então, atualmente, os presbiterianos vieram, então, da igreja calvinista. E a igreja anglicana, gente, surgiu porque nós tínhamos um rei que ele queria, então, casar-se novamente. Porém, a gente sabe que na igreja católica o casamento só é permitido uma única vez. Então, por conta disso, o que acontece? Ele pega e cria uma nova religião. Porém, gente, a Igreja Católica, vendo tudo isso acontecer, eles perdendo fiéis, o que eles fazem? Um movimento de contra-reforma. Ou seja, eles tentam então mudar isso, ou seja, vamos tornar a nossa igreja um pouquinho mais maleável, porque daí a gente não perde os nossos fiéis. Essa foi a ideia da contra-reforma. E isso, gente,
vai trazer impactos na política, na sociedade e na cultura. Por quê? Tá tudo muito interligado. Então, uma coisa vai influenciando na outra. Então, gente, o primeiro tipo de literatura que nós temos aqui no quinhentismo é a literatura informativa, que é o contato do europeu com o novo mundo, com as Américas. Relato do que foi visto nessa nova terra. Fala-se sobre a natureza, seus habitantes, a existência ou não de metais preciosos. Primeiros relatos com idealismo frente ao recém-conhecido. Descrições apresentavam a visão do paraíso. Ou seja, no começo, gente, eles tinham somente esse objetivo de informar, era um texto informativo. Então eles tinham o objetivo de informar o que estava aqui nessa nova terra. Então como que isso está acontecendo aqui? O que a gente tem? Como são os habitantes daqui? Como eram os índios daqui? Então a gente tem todos esses relatos e até a presença de pedras, metais preciosos ou não nessas cartas. Lembrando, gente, inicialmente, quem está escrevendo essas cartas vai falar que aqui é o paraíso. Fala muito bem dos índios, traz uma descrição muito próxima da perfeição. Então esse primeiro contato, ele é visto de forma bastante positiva. Só que daí, gente, essa postura foi só inicial. Por quê? Com o aumento da aproximação dos índios e com os colonizadores, a hostilidade entre eles aumentava. Os relatos passaram a não ver mais favoravelmente o índio. Então eles colocavam o índio como bestial. E a carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, foi o primeiro relato sobre o Brasil. Ou seja, gente, quanto mais eles se conheciam, mais eles se tratavam mal, mais eram hostis uns com os outros. Então, gente, isso é bastante normal. Quando você conhece bem alguém, você muda a sua forma de ver até mesmo essa pessoa. E foi basicamente isso que aconteceu aqui no Brasil, nesse contato inicial do português, então, com os índios. Lembrando, gente, esses relatos, eles foram bastante pesados, tanto que eles tratavam o nativo, ou seja, os índios brasileiros, como bestiais. É a mesma coisa que besta pra gente atualmente. Lembrando, gente, que o primeiro texto, então, foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Foi o primeiro relato escrito sobre o Brasil. Gente, essa carta tinha como destino o rei Dom Manuel. Também, gente, tinha descrição e análise da paisagem natural da região. Texto com simplicidade estilística, revela a disposição dos portugueses de entendimento com os índios. Pero Vaz estava deslumbrado com o local, só faz observações otimistas. Quanto às possibilidades naturais, terras férteis e ouro, e a catequização do gentil. Ou seja, gente, ele tinha essa carta como destino ao rei de Portugal. Atualmente a gente sabe que essa não foi a primeira vez que pessoas europeias estiveram aqui no Brasil. Nós temos relatos de exploração aqui do Brasil antes do ano de 1500, tá? Mas a data oficial é 1500. Então, gente, o texto de Pero Vaz de Caminha ele é bastante simples. Nós não temos nada muito diferentão aqui. Então, ele está simplesmente escrevendo uma carta. Só que ele, gente, vê tudo de forma muito positiva. Então, ele faz uma descrição muito boa, falando das terras férteis, do ouro que a gente tem aqui. E também, gente, ele está totalmente deslumbrado com o local. A gente pode ver tudo isso pelo trecho. Opa. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza, a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza. Assim como eu melhor pude, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos a fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que viu e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado.
Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, com Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nós nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma. À vista delas, obras de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar Piloto. Ou seja, gente, aqui então eu tenho o trecho inicial da carta, qual ele fala, bom, eu vou trazer então nessa carta as minhas impressões de como eu vejo então esse lugar recém-descoberto. Aí, gente, vale lembrar que nós tivemos outros relatos também sobre o achamento do Brasil. Por exemplo, no ano de 1557, nós temos o livro Duas Viagens ao Brasil, do autor alemão Hans. Também temos a História da Província de Santa Cruz, escrita pelo Pero de Magalhães Gandavo. Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. E Tratado da Terra e Gente do Brasil, de Fernando Cardim. Então, vocês puderam ver que nós tivemos vários textos que tinham esse objetivo de informar o que estava acontecendo aqui. Aí, nós temos um outro tipo, que é a literatura de catequese. Aqui, gente, elas tinham como finalidade a conversão dos indígenas. Por meio da arte, buscava-se conquistar a alma do nativo e fazê-lo aderir ao pensamento católico. Era produzida para objetivos práticos, tendo neles sua razão de existir. E o principal representante é o padre José de Anchieta. Ou seja, gente, a literatura informativa tinha como objetivo informar como era o Brasil. A de catequese, ela vai trabalhar com o quê? Com essa catequização dos índios. Lembrando, gente, os índios aqui do Brasil, eles eram politeístas. Ou seja, eles tinham vários deuses. Tem o deus da chuva, o deus da noite, o deus do sol, o deus do dia e assim por diante. Agora, vieram os portugueses para cá, eles tinham como religião a Igreja Católica. E eles queriam, então, implementar aqui a religião católica. Por conta disso, gente, o Brasil é um dos países onde nós mais temos fiéis à Igreja Católica. E, gente, nosso grande representante, então, é o José de Anchieta, que ele nasceu no ano de 1534, nas Ilhas Canárias. Fazia parte da ordem jesuítica Companhia de Jesus. Essa ordem da Companhia de Jesus ela foi fundada por Inácio de Loyola. E o padre José de Anchieta chegou ao Brasil no ano de 1553. Gente, essa ordem jesuíta da Companhia de Jesus, ela existe até hoje aqui no Brasil, tá? A gente ainda tem instituições, colégios, que utilizam, então, que ainda são mantidos por essa ordem. Também, gente, o José de Anchieta, em 1554, fundou o colégio na região que viria a ser a cidade de São Paulo. Em 1597, morreu na cidade que hoje leva o nome de Anchieta, no litoral do Espírito Santo. Gente, tanto que para quem vai para a região de São Paulo, para chegar lá, você passa pela rodovia Anchieta. Alguns consideram que o fundador da cidade de São Paulo foi quem? José de Anchieta, tá? Gente, características então. Os jesuítas eram chamados de soldados de Cristo. José de Anchieta procurou cativar os nativos para o catolicismo por meio da arte. O que ele fazia então? Ele produzia autos em linguagem acessível que misturava a cultura europeia e indígena. O catolicismo, gente, ele trazia a parte europeia e pajés e demônios, ele trazia então da parte indígena. Ou seja, ele conseguia através da arte essa catequização indígena. Agora, gente, o que acontece? Ele mesclava as coisas, então ele pegava um pouco da cultura do indígena e mesclava então com a cultura europeia. Só que daí, gente, essa mescla, ela torna-se um problema. Por quê? Ele trazia que o bem estava relacionado ao cristianismo, à cultura branca. Agora, o mal estava motivado pelo desconhecimento do cristianismo.
E isso, gente, justificava então a catequização desses índios. A consequência trágica, pois o índio afasta-se de sua cultura e não absorvia, não assumia a cultura europeia. A esse processo a gente chama de desculturação. E nós temos, né, o Alto de São Lourenço, que é o texto mais conhecido do padre Anchieta, e ele escreve obras em língua portuguesa, língua espanhola e em tupi-guarani. Ou seja, gente, ele tentava fazer isso, porém, ele tentava catequizar os índios. Isso, gente, trazia um problema que era essa desculturação do indígena. Ou seja, larguei os meus preceitos, mas eu não assumi. Então, o índio não se sentia pertencente a nenhuma cultura. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com essa aula de quinhentismo e aguardo vocês na próxima. Até mais!